De volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai falar sobre os rudimentos em inteligência social. O que é ser um camaleão social e quais os 4 grupos, as 4 aptidões distintas que identificam Hart e Gardner como componentes da inteligência interpessoal. Vocês querem saber? Fiquem aí que eu já vou dizer. Bom, os rudimentos da inteligência social, de acordo com Daniel Goleman. É hora do recreio e um bando de meninos atravessa correndo o gramado. Reggie tropeça, machuca o joelho, começa a chorar. Mas outros continuam a correr, os outros estão correndo. Menos Roger, que para. Enquanto diminuem os soluços de Reggie, Roger curva-se e massageia o próprio joelho gritando: eu também machuquei o joelho. Roger, porque possui uma inteligência interpessoal exemplar, é citado por Thomas Hatch, colega de Howard Gardner na Spectrum, escola que se baseia no conceito de inteligências múltiplas. Parece que Roger é extraordinariamente capaz de reconhecer os sentimentos dos coleguinhas de brincadeiras e estabelecer rápidas e suaves ligações com eles. Só ele tomou conhecimento da situação e da dor de Reggie e só ele tentou oferecer algum consolo, ainda que o máximo que pudesse fazer fosse esfregar o próprio joelho. Esse pequeno gesto revela um talento para o relacionamento, uma aptidão emocional essencial para a preservação de relacionamentos estreitos, seja no casamento com amigos, ou numa parceria comercial. Essas aptidões em pré-escolares são os botões de talentos que desabrocham pela vida fora. O talento de Roger representa uma entre 4 aptidões distintas que Hatch e Gardner identificam como componentes de inteligência interpessoal. E aí essas 4 aptidões são organizar grupos, negociar soluções, ligação pessoal e análise social. O que é organizar grupos? Essa aptidão é essencial do líder, que envolve iniciar e coordenar esforços de um grupo de pessoas. É o talento que se vê em diretores ou produtores de teatro, oficiais militares e chefes efetivos de organizações e grupos de toda espécie. Nas brincadeiras, líder é a criança que toma a dianteira ao decidir o que todas vão fazer ou se torna capitão da equipe. O que é negociar soluções? É o talento do mediador, aquele que evita ou resolve conflitos. As pessoas que têm essa aptidão são excelentes para fazer acordos, arbitrar ou mediar disputas. Podem fazer carreira na diplomacia, arbitragem ou advocacia, ou como intermediários ou gerentes de incorporações. São as crianças que resolvem as brigas nas brincadeiras. Aquela aptidão que é ligação pessoal. É o talento de Roger, a empatia e a ligação que ele tem com as outras crianças. Isso facilita estabelecer um relacionamento ou reconhecer e reagir adequadamente aos sentimentos e preocupações das pessoas. Essa é a arte do relacionamento. Essas pessoas dão bons jogadores de equipe, bons cônjuges confiáveis, bons amigos ou bons parceiros comerciais no mundo dos negócios. Dão-se bem como vendedores ou gerentes, ou podem ser excelentes professores. Crianças como Roger se dão bem com praticamente todos. Entram facilmente em brincadeiras com eles e se sentem felizes fazendo isso. Essas crianças tendem a ser melhores na interpretação de expressões faciais e são as mais queridas pelos colegas da sala de aula. O que é aptidão de análise social? É o poder detectar e intuir sentimentos, motivos e preocupações das pessoas. Esse conhecimento de como os outros se sentem leva a uma fácil intimidade ou senso de relação. Aperfeiçoada, essa aptidão nos torna terapeutas ou conselheiros competentes, ou, se combinada com algum dom literário, talentosos romancistas ou dramaturgos. Bom,
Em seu conjunto, essas aptidões são a matéria do verniz interpessoal, os ingredientes necessários para o encanto, o sucesso social e até mesmo o carisma. Os hábeis em inteligência social ligam-se facilmente com as pessoas, são exímios na interpretação de suas reações e sentimentos, conduzem e organizam e controlam as disputas que eclodem em qualquer atividade humana. São os líderes naturais, pessoas que expressam o tácito sentimento coletivo e o articulam de modo a orientar o grupo para suas metas. São aquelas pessoas com as quais os outros gostam de estar porque são emocionalmente animadoras. Fazem com que as pessoas se sintam bem e despertam o comentário: que prazer estar com uma pessoa assim. Essas aptidões interpessoais se alimentam de outras inteligências emocionais. As pessoas que causam uma excelente impressão social, por exemplo, são hábeis no controle de suas expressões de emoção, finamente sintonizadas com a maneira como os outros reagem e assim capazes de continuamente sintonizar sua atuação social, ajustando-a para assegurar-se de que estão obtendo o efeito desejado. Nesse sentido, são como exímios atores. Contudo, se essas aptidões interpessoais não são equilibradas por um agudo senso das próprias necessidades e sentimentos e de como satisfazê-los, podem levar a um vazio sucesso social. Uma popularidade ganha à custa da própria satisfação real. Esse é o argumento de Mark Snyder, psicólogo da Universidade de Minnesota, que estudou pessoas cujas aptidões sociais as tornam camaleões de primeira, campeões da boa impressão. Seu credo psicológico fica bem caracterizado por uma observação que W.H. Auden que disse a respeito da ideia que faz de si mesmo: é muito diferente da imagem que eu procuro criar na cabeça dos outros para que me amem. Essa troca pode ser feita se as aptidões sociais ultrapassam a capacidade de conhecer e honrar nossos próprios sentimentos. Para ser amado, ou pelo menos gostado, o camaleão social se mostrará como pareçam querer aqueles com quem ele esteja. Snyder constata que o sinal de que alguém entrou nesse esquema é que, embora cause uma excelente impressão, tem poucos relacionamentos estáveis ou satisfatórios. Um padrão mais saudável, claro, é equilibrar a fidelidade a si mesmo com aptidões sociais, usando-as com integridade. Os camaleões sociais não dão a mínima para dizer uma coisa e fazer outra, se isso lhes valer aprovação social. Simplesmente convivem com a discrepância entre a sua imagem pública e a sua realidade privada. A psicanalista Helena Deutsch chamou essas pessoas de personalidades condicionais, mudando de persona com notável plasticidade à medida que captam sinais dos que as cercam. Para alguns, disse Snyder, as pessoas pública e privada se cruzam bem, enquanto para outras parece haver apenas um caleidoscópio de aparências cambiáveis. São como a personagem Zelig de Woody Allen, tentando loucamente adaptar-se a todos com quem está. Essas pessoas tentam vasculhar o outro em busca de um sinal que indique sua expectativa, antes de darem uma resposta, em vez de simplesmente dizer o que realmente sentem. Para enturmar-se e fazer-se gostar, estão dispostas a levar pessoas de quem não gostam a pensar que são amigas delas. E usam essas aptidões sociais para moldar seu comportamento de acordo com situações sociais díspares, para agir como pessoas muito diferentes, a depender de com quem estão, passando da borbulhante sociabilidade, por exemplo, para uma retirada discreta. Claro, na medida em que esses traços conduzem a um efetivo controle de impressão, são altamente valorizados em certas profissões, notadamente o teatro, a advocacia em tribunal, vendas, diplomacia e política. Outro tipo, talvez mais crítico, de automonitoramento parece fazer a diferença entre os que acabam como camaleões sociais à deriva, tentando impressionar todo mundo, e os que sabem usar seu verniz social em conformidade com seus verdadeiros sentimentos. É a capacidade de ser autêntico, como diz o ditado, sermos nós mesmos, que permite agir de acordo com nossos mais profundos sentimentos e valores sem ligar para as consequências sociais. Essa integridade emocional pode muito bem levar a, digamos, deliberadamente provocar um confronto a fim de estabelecer uma duplicidade ou negação.
Uma limpeza do ar que o camaleão social jamais tentaria. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.